na sua vida. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do soberano Deus, o Deus eterno, o Senhor da vida. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se, condicional, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Que Deus aplique na vida de todos nós a palavra dele. Pai, muito obrigado por esta oportunidade, por tudo aquilo que ocorreu até este momento, a oração inicial, os louvores, ó Pai amado, a mensagem através da devocional, tudo aquilo, Deus amado, que foi realizado até este momento, foi para a glória do teu nome. Portanto, continue nos conduzindo, acalmando o nosso coração e ministrando na vida de cada um de nós a paz em Cristo Jesus, e assim oramos em nome do Senhor. Pode sentar. Meus amados, o capítulo 8 de Romanos é um dos textos mais profundos, é um texto que nos chama a atenção, é um texto que podemos dizer, um dos textos mais inspirados da Bíblia Sagrada, um texto que passa uma mensagem evidente de correção, de instrução, mas também uma mensagem de vida, e nós entendemos que o Senhor está nos oferecendo uma mensagem de esperança e de redenção para todos aqueles que um dia passaram a confessar a Jesus como Senhor e único Salvador, para que fique mais claro, que entregaram a sua vida a Cristo, que se tornaram crentes em Jesus Cristo, que passaram a confessar a Jesus como Senhor e único Salvador. E o início do capítulo 8, ele coloca assim de uma maneira que nós podemos dizer objetiva e clara. Ele diz de maneira bem poderosa: portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas não para aí. Ele diz também, a palavra diz, que não andam segundo a carne, a vontade do homem, a vontade do ser humano, mas a vontade de Deus. Esta é a grande diferença. E esta afirmação nos chama a atenção. Ela tem um tom forte,
enfatizando que aqueles que estão em Cristo são libertos da condenação do pecado. Portanto, a importância de termos uma vida segundo o que a Bíblia Sagrada nos orienta. A palavra de Deus diz, de fato, que aquele que está em Cristo nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É novidade de vida. Você passa a viver de uma maneira diferente daquela que você vivia no passado. Sem Cristo, sem ter de fato uma vida com Ele, uma vida de confiança nesse Senhor. E nós louvamos a Deus. Nós vemos que a questão da vontade do homem tem levado o homem a tomar atitudes que vai fazer com que ele se distancie de Deus. Ele tome outro rumo. Por isso que muitas vezes as pessoas estão vivendo quadros de depressão, de desesperança, porque não tem Cristo como diretor do sua vida. E quando assim nós entendemos, nós passamos a ter um comportamento diferente. Paulo explica que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. É evidente a morte espiritual. E esta libertação não é apenas legal, não é apenas isso, mas prática, impactando a maneira de viver de cada um de nós. O viver diariamente. Aquele que fumava e bebia bebida alcoólica não faz mais isso, porque a sua vida tomou outro rumo. Ele passou a viver uma vida em Cristo Jesus. Ele passou a ter temor do Senhor, não dele. E a palavra de Deus lá em Provérbios capítulo 1, versículo 7 deixa bem claro. A colocação é bem clara, é uma clareza tremenda. O temor do Senhor é o princípio do saber. Você vai viver de uma maneira diferenciada daquilo que o mundo vive. Eu estou falando do mundo físico, estou falando das pessoas que muitas vezes tomam atitudes que são reprovadas através da palavra de Deus. E Paulo prossegue explicando que Deus fez o que a lei não podia fazer. Enviou o seu filho, o único filho, que sofreu por mim e por você. Isso já se conta aí há quase 2000 anos atrás. Já estamos caminhando aí já o ano 2025. E provavelmente o Senhor Jesus Cristo, seu nascimento deve ter tido ocorrido entre o ano 6 e 4 antes de Cristo. Diferente do nosso calendário. Então nós vemos como o Senhor pagou um alto preço por mim e por você. Isaías 53, versículo 6 a 9 diz assim: todos nós, isso indistintamente, sem distinção, todos, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A consequência do pecado lá no jardim do Éden, cometido pela dona Eva, se manifestou a toda a humanidade. Por isso a necessidade do homem servir a Cristo é a conversão, mudar o seu rumo. Estava seguindo numa direção, fez meia volta e tomou uma outra direção. E esta direção é a que vai levar à presença do Senhor, a ter a vida eterna. Versículo 7: ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Está falando de Jesus Cristo. Como um cordeiro foi levado para o matador, e como uma ovelha diante de seus
e a dores, fica calado. Ele não abriu a sua boca. Versículo 8 de Isaías 53: com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pôde falar nos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os inimigos e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira na sua boca. Não havia pecado no nosso Senhor. Ele tomou o meu e o seu lugar, e todos aqueles que um dia passaram a acreditar, a crer no Senhor Jesus, esse pecado já não faz parte da sua vida, porque foi lavado e redimido pelo sangue precioso de Cristo Jesus. Esse Jesus está neste lugar, Ele está presente neste lugar. E Paulo continua falando em uma discussão, contratando, ele vai a mente carnal com a mente espiritual. Há um contraste, há uma grande diferença. A palavra diz: os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para o que é da carne, ou aquilo que a carne deseja. A vontade de se constituir, a vontade de se colocar. É claro que nós sentimos profundamente. Por isso, um momento como esse é para nos trazer a reflexão, para que a vida do ser humano seja transformada, mudada, para que possa viver de uma maneira mais saudável, de uma maneira melhor. Mas os que vivem de acordo com o Espírito, para o Espírito, o que o Espírito deseja. E esta distinção, essa diferença, ela é fundamental. Ela é importante. Sabe por quê? Quando está guiado pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo faz parte, ou passa a fazer parte da vida do ser humano, o que acontece? Ele passa a habitar na pessoa. Por isso que João, capítulo 14, versículo 26, diz que o Espírito Santo, ou seja, o Consolador, ou Conselheiro, o Espírito Santo, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar daquilo que eu vos tenho dito. Então a importância, quando nós conhecemos a Cristo, passamos a caminhar com Cristo, confiantes nele, entregamos a nossa vida ao Senhor, é assim que nós vamos caminhar, é assim que nós vamos viver. Isso vai trazer vida e paz. Por isso que Jesus Cristo, lá em João 14, 27, diz a palavra do Senhor: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Sabe por quê? Porque Ele vai estar com você. Eis aí a grande diferença. Mas é para quem essa paz? É para quem? É para as pessoas que passaram a temer esse Senhor, entregaram as suas vidas a Cristo Jesus. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e creres de todo o coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, diz a palavra, serás salvo. Salvo da condenação, de um futuro que é previsto, um futuro de paz, de vida eterna com o Senhor Deus. Mas também pode ser um futuro de morte, já com outro destino, não céu, mas inferno. E Deus não deseja isto para o ser humano, para cada um de nós. Diga para a pessoa que está próxima de você: Deus tem vida abundante para ti. Aleluia.
temos Cristo como Senhor, é interessante. Nós passamos a pensar como Cristo. A palavra de Deus diz, lá em 1 Coríntios 2:16, que tem a mente de Cristo. Que coisa linda. Você é crente, tem a mente de Cristo. Alguém diz para você fazer algo errado, você não vai fazer. Eu sou de Cristo. Posso fazer? Não vou fazer. Então você não vai subestimar. Você vai entender, ser obediente a Deus. Mas quando é desobediente a Deus, aos pais, aí vem as consequências. Já passei por algumas experiências minhas pessoais, em alguns momentos com alguns pais. Certa vez, lá no Recife, o pai chegou para mim e disse assim, muito aflito, juntamente com a mamãe do casal, evidente, e falava do filho. Meu pastor, eu já não aguento mais, o que eu faço? Falei, como é que está o negócio? Ele foi falando, ali no casal, não retém a vara, ele disse, caminhando para a tua velha, ele falou, não retém a vara. Vai ser importante de vez em quando dizer o não, explicar o porquê do não. Vou dar uma lapadinha. De repente ela vai ser mais forte, eu tenho um bumbum em cima, cheinho. E atualmente eu tenho vivenciado isso em alguns momentos por aqui. A palavra de Deus diz lá em Efésios, capítulo 6, versículo 1: Filhos, sejam obedientes a vossos pais. E fala de uma maneira tão interessante, tão clara. Porque eu quero dizer aqui, você, adolescente jovem que está aqui, dê ouvido ao seu pai e à sua mãe, porque com certeza ele dá o melhor para vocês. Sejam obedientes a Deus. Se for obediente a Deus, a palavra vai ser obediente aos pais. Se a vara do papai ou não pegar no bumbum gordinho magrinho, vai vir a vara do Senhor. E a palavra deixa bem claro que horrenda coisa é cair na mão de Deus e Deus vive. Bem claro que a mente controlada pelo Espírito, por outro lado, é uma evidência da presença do Espírito Santo na vida do crente. Sem o Espírito de Cristo, não pertencemos a Ele. A palavra diz isso. Mas Paulo, ele volta e ele prossegue falando que há uma esperança futura. Mas para quem? Pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelado. O que me chama a atenção, irmãos, é que mexe profundamente com o meu interior.
Meu povo, porque o Senhor está falando de vida eterna. As aflições atuais são temporárias, insignificantes, comparando-se com a glória que há de ser revelada no tempo determinado pelo Senhor. E Paulo fala também sobre as fraquezas, sobre os problemas, as dificuldades. Mas ele diz que o Espírito Santo é quem vai dar a sustentação. E diz assim: da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Às vezes uma atitude fica claro aqui de um momento de fraqueza, como ser humano, como pessoa, como carne, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aí eu posso me reportar aqui para algo que tem me chamado a atenção. A palavra diz que Jesus Cristo está à destra de Deus, e diz também que Ele é advogado e intercessor. O que é isso? Muitas vezes você está num caminho errado, tem criado um problema, independente de qual seja o problema, e Jesus Cristo está dizendo: Senhor, Ele está intercedendo, é o advogado. Nós precisamos entender isso, porque só vamos tomar um outro rumo, um outro sentido na vida, se formos obedientes ao Senhor, e naturalmente seremos obedientes aos pais, às pessoas, às autoridades. É interessante como essa questão ela é desenvolvida. Como Deus, amados, Ele tem falado conosco ao longo dos anos como devemos proceder, e muitas vezes estamos sofrendo consequências porque não estamos dando ouvidos à voz do Espírito Santo. Falei alguns momentos atrás que Ele é quem vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar daquilo que eu vos disse. E Paulo entra com uma lista: quer ser abençoado, quer ser uma pessoa abençoada pelo Senhor. O texto ele mostra para mim e para você. E Paulo diz claramente que somos mais do que vencedores. Ele diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas você pode dizer que Ele é o seu Senhor? Você pode dizer, declarar enfaticamente que você tem andado segundo a palavra do Senhor? Irmãos, isso começa na minha vida. Porque como ser humano eu tenho que entender isso. E Paulo declara de uma maneira enfática, aleluia. Ele diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nos estamos declarando neste lugar, irmãos, há outros anos. Eu há mais de 22 anos, e esta obra mais de 36 anos. Quantas colocações têm sido realizadas neste lugar? Por pastores, missionários, líderes. Quantas colocações têm sido ditas neste lugar, segundo o que a Bíblia nos ensina? Aí, para vivermos isto aqui, e Paulo declara de uma maneira enfática e bem objetiva: nem a morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem potestades, nem coisas do presente, nem
está em Cristo Jesus, o Senhor. Esse Senhor que deseja para mim e para você o melhor. Eu não estou falando de algo bom, até porque nós vamos passar por problemas, não vão acabar. Essa semana mesmo eu passei por uma rodinha de fogo, fiquei ali no meio, mas a boa mão do Senhor estava comigo, louvado seja Deus. Está com você também. Creia nisso. Tome posse. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. É a segurança do amor. Diga claramente: eu amo a Cristo, eu quero viver para Ele, eu quero viver através dele. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Ele ama você. Talvez pessoas tenham te desprezado, tenham humilhado você, tem feito com que você se abata. Por isso que Jesus Cristo colocou: mente turbada, não se turbe o vosso coração, porque vai sair daqui, vai ficar aqui, e aí vai se perdendo, vai entrando em desespero. Deus ama você, você é importante para Deus. Quando o Senhor trouxe você a este mundo, havia um propósito de vida abundante. Ninguém é o poder sobre a morte. É interessante. A palavra lá em Samuel 2, capítulo 6, diz assim: Ele é quem faz descer a sepultura e dela subir. Ele tem o poder sobre a morte e sobre a vida. Só Ele. Quando o jovem vivenciou a sua experiência de perder tudo, Satanás se colocou diante de Deus e fez ali colocou as suas posições, mas uma coisa não foi permitida: tocar sobre a vida daquele homem. Seu corpo foi machucado, seu corpo foi ferido, seus filhos partiram, sua riqueza acabou-se. Sua mulher abriu a boca para querer amaldiçoar-se a Deus, e ele ficou firme na rocha, claro. Balançou, a estrutura balançou, claro. O vento soprou para lá e para cá, mas balançou, mas não caiu, porque estava firmado na rocha. O Senhor é Deus. Aí sabe o que aconteceu, irmão? Recebeu em dobro. E aí ficaram 10 filhos na terra e 10 no céu. Aleluia. Dobrado o negócio. Não falando de qualquer Deus, não. Entregue a sua vida ao Senhor. Confia nele. Entregue a sua vida ao Senhor. Tenha certeza. Aleluia. Tenha certeza que o Senhor vai dar força para você perseverar. Diga para a pessoa que está próxima de você: persevere. Vai em frente. Vai viver com confiança e alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Nada vai separar você de Deus. E a fé é a força que impulsiona. Aleluia. Mesmo nos momentos mais difíceis, essa expressão tão pequena, fé, mas fé em quem? Vamos pensar um pouquinho. Fé em quem?
diz que Ele é o autor e o consumador da fé. Quem é a igreja? Quem é isso? Quem é? Quem é a igreja? Quem é a igreja? Quem é a igreja? Ele está aqui. Operando em nossos corações. Portanto, quando Jesus estendeu a sua mão, diz a mensagem que eu era pobre, ou seja, não tinha esperança, mas ele foi alimentado pela fé. Preste atenção na mensagem através deste louvor. Quando Jesus, aleluia, você pode sair do seu lugar e tomar uma decisão nesta noite, aceitando Jesus como Senhor e único Salvador. Talvez a vergonha impeça você dessa atitude, ou desta decisão. Mas Ele não teve vergonha de você. Foi pregado na cruz, humilhado, receba Jesus nesta noite. Aí quando você vier à frente, se colocar aqui à frente, você vai recebê-lo, e o mais importante ocorrerá que Ele vai receber você.